Pouca gente sabe, mas O Exorcista foi inspirado na suposta história de um garotinho de apenas 13 anos, que teria vivido em 1949 na cidade de Cottage, em Maryland, nos Estados Unidos. Na época, jornais locais espalharam a história de uma possessão demoníaca que estava rondando a cidade, todas baseadas em fontes anônimas. Robin Mayen, ou mesmo Roland Doe, teria sido o garoto que teve essa terrível possessão. Porém, alguns dizem que a Igreja Católica mudou o nome do garoto depois de tal evento. O mesmo vinha de uma família devota à Igreja Cristã Luterana e, como era filho único, foi privado de diversão com outras crianças de sua idade, por conta da Segunda Guerra Mundial. Já que não podia sair de casa, seu tutor, conhecido como tio Harriet, era sua única companhia. Harriet era espírita e lhe apresentou uma tábua de Ouija para que Robbie pudesse se comunicar com os mortos desde que ele seguisse a religião. Por volta de 1948, o tio Harriet morreu e, desolado, Robbie teria tentado contatá-lo diversas vezes, utilizando o instrumento que ganhara de presente. Poucos dias depois, os pais do garoto começaram a ouvir estranhos barulhos durante toda a noite, assim como passos no sótão da casa e ruídos de assoalhos sendo arranhados. Os eventos começariam a ficar mais bizarros quando Robbie, que já apresentava comportamento estranho, passou a mexer móveis com força do pensamento, além de ter destruído um vaso de água benta que estava em sua cabeceira, mesmo estando completamente amarrado. Assustada, a família contatou o pastor luterano Luther Miles Schusley, pedindo ajuda. O religioso chamou posteriormente médicos, psiquiatras e até mesmo psicólogos, para assim avaliar o comportamento do menino, mas todos saíram daquele local sem nenhuma resposta. Em 17 de fevereiro de 1949, o padre levou Robbie para dormir em seu dormitório e o colocou ao lado na cama, totalmente amarrado. Durante toda a noite, o reverendo relatou que, enquanto dormia, os móveis e cobertores mudaram de lugar, além de estranhas rachaduras terem aparecido em todo o prédio. Uma pesada cadeira de aço também foi arremessada contra a parede pelo garoto, que milagrosamente teria se livrado das amarras. Acreditando que Robbie estava possuído, o reverendo chamou o padre católico romano Edward Hughes para performar um exorcismo no hospital da Universidade de Georgetown, uma instituição jesuíta. Já na primeira sessão, Robbie fez um ferimento grave no padre e o ritual teve que ser interrompido. Porém, quando Robbie foi para a casa descansar, seus pais notaram que em seu corpo haviam dizeres feitos com sua própria pele, com palavras profanas como inferno e Satã. A família então pegou um trem para St. Louis, onde se encontraram com o padre Raymond J. Bishop e o reverendo William S. Borden, ambos da Igreja Católica, que assumiram o caso. Juntos, eles notaram que o garoto tinha aversão a elementos sagrados, tais como água benta, bíblias e até mesmo crucifixos. Após pedir permissão para realizar novos rituais, o padre Walter Halloran performou o exorcismo na ala psiquiátrica do hospital. Nas 30 sessões diárias, Halloran chegou a quebrar inclusive seu nariz, dada a força descomunal que ele dizia que Robbie tinha enquanto estaria com o diabo no corpo. No 30º dia do exorcismo, em 18 de abril de 1949, Robbie teria acordado dizendo que não se lembrava de absolutamente nada. A família mudou de casa e, segundo relatos, o garoto não foi mais atormentado. Como prova do caso, estão os testemunhos do padre Halloran, que posteriormente disse aos jornalistas que foi muito manipulado pela imprensa para dizer que as pessoas queriam ouvir,
e os diários feitos tanto no hospital da Universidade de Georgetown quanto da Universidade de St. Louis. Em 1997, um escritor fez um profundo trabalho de investigação sobre o caso, levantando testemunhos contraditórios tanto de Halloran quanto dos jornalistas que cobriram o caso em Georgetown. Ele concluiu no livro que as histórias se entrelaçavam todo o tempo. Enquanto uma parcela das pessoas que acreditavam na existência de Robbie fala que ele viveu em Cottage, outros afirmariam que ele era, na verdade, um cidadão de Mount Rainier, também no estado de Maryland. O primeiro jornal a relatar a história do exorcismo foi o The Washington Post, que usava basicamente relatos de Luther Miles, o primeiro pastor a atender o garoto. Outras publicações, como The Evening Star, além dos jornais locais de Mount Rainier, apenas usavam uma série de suposições em cima da mesma história. Já em 20 de agosto de 1961, o The Washington Post publicou um enorme relato do caso, citando agora os nomes dos padres envolvidos no exorcismo. Segundo eles, durante o ritual, Robbie gritava como um carneiro sendo abatido e só falava na língua em latim. Foi esse artigo que inspirou o escritor William Peter Blatt a escrever o romance O Exorcista, que deu base para o longa-metragem. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!